Pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Isa e tá começando mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, o vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês é contando um pouquinho do meu testemunho de vida, assim, de como eu realmente encontrei verdadeiramente Deus e comecei a ter experiência com Ele. E eu gosto de falar sobre isso, das coisas que Deus já fez na minha vida, que ainda tá fazendo e vai fazer, eu creio muito nisso, com o intuito mesmo de ajudar outras pessoas, porque tem muita gente que passa por isso e acha que é só com ela que acontece, mas não, e que tem salvação e tem solução. Então é assim, eu nasci num berço cristão, então a minha infância dentro da igreja, tudo certinho, até meus 10 anos eu ia certinho na igreja, tudo. E aí, com 10 anos de idade, eu mudei de cidade. E até os meus 12 anos eu continuei indo certinho na igreja. Antes eu ia na assembleia e depois eu mudei para a presbiteriana nessa idade. E até os meus 13 anos eu tava indo certinho. Cantava num grupo de louvor, tudo e tal. E aí, com 15 para 16 anos, idade assim, da adolescência mesmo, que é uma idade que os hormônios tá tudo à flor da pele, que é um momento assim de decisão, que você não entende muito bem quem é você, o que você tá fazendo, que é uma idade assim que a maioria dos pais falam que é difícil de enfrentar e complicado. E eu fui desanimando, até que eu saí de vez, não ia nem nos cultos, nos cultos de domingo eu não ia. E eu fiquei dos meus 16 anos até os meus 18 para 19 anos completamente fora da igreja. Fora mesmo. Não ia em nenhum culto, não orava, não lia, não fazia nada. Só que, como eu vim de um berço cristão, mesmo fora, eu sentia saudade, eu sentia assim uma vontade de voltar, mas tinha algo que não deixava, sabe? Quando eu pensava, não, hoje eu vou voltar porque eu tô com saudade, parece que batia um desânimo, acontecia alguma coisa e eu não tinha essa força de vontade, essa coragem de voltar. E também eu ficava muito com medo do que as pessoas, tipo, iam pensar. Nossa, ficou tanto tempo fora da igreja e agora tá voltando, coisa assim. Então eu pensava muito nisso. Então eu fiquei fora mesmo. E é aquilo, né? Ensina o menino nos caminhos do Senhor e quando crescer ele não vai se desviar dele. E de certa forma é uma verdade, porque assim, eu fui fraca e me desviei na minha adolescência, mas eu sentia essa saudade, algumas coisas me incomodavam, eu sabia o que era certo, o que era errado, então eu tinha esse, eu vou dizer assim, esse temor, né? Então eu sabia, eu conhecia a palavra, né? Sou conhecedora da palavra. Então eu saí de vez, aí eu fui pro mundo mesmo, frequentando festa, tudo. E é isso. Com 17 anos eu terminei meu terceiro colegial e prestei vestibular, passei na faculdade. E no primeiro ano de faculdade eu ainda estava afastada. E eu tinha um relacionamento e eu continuei afastada. Nessa época eu tava namorando e eu continuei afastada e ficou. Só que Deus, quando Ele tem propósito, aquilo que Ele tem pra nossa vida se cumpre. E eu ao mesmo tempo que eu queria conquistar minha independência, voltar pra cidade onde eu nasci e tudo, mas era assim, eu também queria continuar morando com os meus pais. E eu não entendia o porquê das coisas e qual que era o plano de Deus pra minha vida. E nos primeiros 6 meses de faculdade, eu tava pagando a faculdade. Eu tinha prestado o ProUni tudo, só que de primeiro eu não tinha conseguido. E aí, os primeiros 6 meses eu paguei, até fiz financiamento, tudo, e tava pelo FIES. E sem entender as coisas, né? Fora da presença, mas sentia aquele desejo, aquela saudade. E aquela saudade foi aumentando. E sem entender.
E eu consegui, depois do 6º mês, ProUni 100%. Na minha época que eu fiz faculdade ainda tinha ProUni 100%. Então, os outros 3 anos e meio de faculdade foi assim, não precisei pagar nada de mensalidade nem nada. Fui bolsista, nunca perdi a bolsa nem nada, graças a Deus. E eu falo que foi Deus mesmo que agiu na minha vida e que era plano dele e eu concluí a faculdade. Porque já tava numa época que meu pai não tava mais aguentando a pagar. Porque, querendo ou não, é caro uma mensalidade, ainda mais de biomedicina. E Deus foi intervindo. E nesse momento, assim, eu comecei a enxergar que Deus cuidava de mim e que eu precisava me posicionar. E eu tenho um tio que é pastor e ele sempre me chamava pra ir pra igreja. E às vezes eu dava desculpa, às vezes eu ia. E aí depois no 2º ano de faculdade eu comecei a voltar a frequentar a igreja. Aí eu voltei pra Assembleia, que é de onde eu vim mesmo, né? Eu nasci. E aí eu fui assim, aí no começo eu ia um final de semana, outro não. No comecinho foi bem assim. E esse meu tio com meu primo, com a minha tia insistindo. Até que um dia eu fui assim por livre e espontânea. Não que nas outras vezes eu não fui por livre e espontânea vontade. Mas teve um dia, um final de semana que foi decisivo pra mim, que eu não esperei ele me chamar. Eu falei, não, hoje eu vou estar pronta a tal hora, você pode me dar uma carona. E aí eu fui, e esse dia pra mim foi, sim, super decisivo, porque eu tava numa angústia tão grande, eu não tava depressiva nem nada, mas assim, eu tava muito angustiada, muito ansiosa e chorando muito, com saudade da minha casa, com saudade dos meus pais, porque eu nunca tinha saído de casa, eu nunca nem tinha dormido na casa de uma amiga, então esse período de adaptação pra mim foi muito difícil. E aí foi decisivo, assim, pra mim. E eu lembro que eu cheguei no culto e eu fui sincera com Deus, eu falei tudo que eu tava sentindo, tudo que tava me machucando, porque que eu tava chorando. E eu falei pra ele que eu não aguentava mais e que eu queria ter experiências com ele. E a partir daí eu comecei a ter experiências incríveis, assim, com Deus. De todas as formas possíveis, no financeiro, nos estudos, em tudo, assim. E Deus foi me mostrando quem ele realmente é e o que ele pode fazer e os planos dele pra minha vida. E aí eu tive sonhos, um sonho mais lindo que o outro, já tive visões também, pessoas que eu sabia que assim, nem me conhecia, não sabia meu nome nem nada, vinham falar comigo e eu sabia que era Deus, né, que tava usando aquelas pessoas. E aí eu fui tão bem acolhida, eu fui tão bem recebida pelas pessoas, que todo aquele medo de voltar pra igreja com medo das pessoas julgar passou. Então eu comecei a sentir mais saudade ainda e eu tentei recuperar esse tempo perdido que eu fiquei longe da presença de Deus. E aí, depois de um ano, eu resolvi me batizar nas águas, porque eu não era batizada ainda. Aí eu me batizei nas águas e tô firme até hoje. Continuo na Assembleia, não mudei de denominação. Mas assim, o que eu quero falar pra vocês é que às vezes a gente se sente triste, se sente desanimado. Tem pessoas que são conhecedoras da palavra, mas que estão longe, que não conseguem voltar. É difícil mesmo. Se você não tiver uma pessoa que te apoie, que te ajude, assim, a te incentivar e a reerguer, principalmente porque as pessoas julgam muito as outras. Então, eu senti isso, assim, e eu quero falar pra você que o diabo vai te apresentar mil e um motivo, mil e uma forma pra você não voltar pra presença de Deus. Mas se você tá fora, volta, porque toda essa angústia, toda essa tristeza só vai passar quando você realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Fácil não é. É meio, assim, você renunciar a tudo. E às vezes dá a impressão que quando você tá na presença, as coisas se tornam mais difíceis que quando você tava no mundo. Fácil não é. Mas não desista, se você sente saudade, sabe?
comecem aos poucos, vai em domingo, vai numa quarta-feira, vai indo, e quando você começa a escutar a palavra, assim, a ouvir a palavra, aquilo começa a te libertar de uma tal forma que você começa a se sentir acolhido pelo Espírito Santo e se sentir à vontade, até que você se rende de uma vez e você toma a decisão. Deus nunca vai te forçar a seguir Ele, então é você que tem que tomar a decisão. E eu tomei essa decisão na minha vida e eu tô até hoje firme e forte. Não consigo trocar Deus por nada mesmo. Ofertas aparecem diversas, sempre vai ter, mas é aquilo, se o lugar... Hoje em dia eu sempre penso assim, em todos os lugares que eu vou, se eu for e se Jesus estivesse do meu lado, ele entraria comigo? Então, se ele entraria, tudo bem, mas se não, eu já fujo, sabe, da aparência do mal. E a gente vai ter nesse discernimento. E Deus tá fazendo, assim, coisas grandiosas na minha vida. Já passei por diversas experiências, principalmente na área financeira, de chegar um momento que eu falar, não vai dar, não tem como eu continuar, vamos trancar a faculdade e vamos... Mas Deus sempre intervia e sempre mostrava que ele tava cuidando de nós, cuidando de mim principalmente, e sempre suprindo as necessidades. Então, assim, quando Jesus veio, morreu na cruz, né, e voltou ressurreto, ele fez isso para salvar todo mundo. Então Deus não tem prazer de nenhuma alma ir pro inferno. Só que a decisão é nossa. Então que nós possamos escolher o melhor para nossa vida, que nós possamos escolher seguir a Cristo, seguir a Deus. Se você tá afastado, volta. Isso é uma palavra de incentivo para você. Tenho certeza que Deus vai se alegrar muito com a sua volta, com a sua alma de volta para Ele. E Deus, assim, tá esperando vocês de braços abertos para te abraçar e para sempre estar ali com você em todos os momentos que você precisar. Muitas vezes a gente acha que a gente tá sozinha, mas Deus tá ali do nosso lado cuidando da gente e Ele sabe tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e o que a gente tá sentindo. E o melhor amigo para você desabafar qualquer tipo de coisa, de verdade, é Jesus. É você ajoelhar seu joelho ali no chão e começar a contar pra ele. Ele é seu amigo mesmo, sabe? As minhas orações é bem sinceras mesmo. Eu, quando tô passando por um problema, uma dificuldade, eu ajoelho e conto pra Deus como se eu estivesse contando pra minha mãe, pro meu pai, pras pessoas próximas a mim, porque eu me sinto próxima de Deus e eu sei que tem assuntos que só Ele vai poder resolver. Então, em vez de ficar desabafando não que você não possa contar para as outras pessoas, mas tem coisa que você sabe que outras pessoas não vão te ajudar. Então, em vez de você ficar desabafando em rede social, ficar desabafando com pessoas que não vão poder fazer nada, ajoelhe e desabafa com Deus, mas seja sincero mesmo. Senhor, eu já tô triste, Senhor, eu tô angustiado por causa disso, Senhor, eu fiz isso, quero te pedir perdão por causa disso. Então, eu espero de verdade que um pouco da minha história, do que eu já passei, lógico que tem mais detalhes, tem mais coisas, e se vocês quiserem eu volto aqui pra contar pra vocês, tenham realmente, assim, incentivado as pessoas que também já foram da igreja, que estão afastados, ou até mesmo aquelas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e de Deus, que você possa conhecer esse verdadeiro amor, porque o amor de Deus por nós, assim, é imenso, é grande, é imensurável, e é muito lindo e causa uma paz na gente, porque às vezes o mundo tá desabando por inteiro. Mas existe uma paz, assim, nos nossos corações que só Deus pode dar. Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, refletido um pouquinho. E qualquer coisa, vocês podem deixar comentários aqui debaixo do vídeo, se quiserem contar também um pouquinho do testemunho de vocês. Eu amo ouvir testemunho. Se quiserem conversar também, pode me chamar no Instagram, tudo, que a gente conversa mais um pouquinho e bate um papo, tá bom? Um beijão, que Deus abençoe vocês e até mais.